Oi, eu sou o Zé e hoje eu vim conversar com vocês sobre Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Gente, até então eu nunca tinha lido nenhum romance da Clarice, mas aí a Tarsila, do canal Vratatá, ela resolveu criar um projeto de leitura de todos os romances publicados por essa autora. Ontem eu consegui terminar a leitura de Perto do Coração Selvagem e eu vim conversar um pouco com vocês sobre essa leitura. Essa obra ela foi publicada em 1944 e ela vai tratar da história da Joana. A história da Joana ela vai ser contada em duas partes. A primeira parte é como se fosse um vai e vem entre a infância e a vida adulta da Joana, e na segunda parte é realmente apenas a vida da Joana já adulta. E logo no início a gente descobre que a Joana é uma órfã de mãe e atualmente ela está morando com o pai dela. Mas a gente vai percebendo que no decorrer da história, a Joana ela é uma órfã em todos os sentidos. Ela vai ser órfã de mãe, ela vai ser órfã de pai, de parentes, de esposo, eu acho que acredito tudo. Mas além dessa questão, o que mais caracteriza a Joana é porque ela é muito rebelde. Ela tem, como eu diria, o coração selvagem. Então ela não parece se adaptar ao meio ou a forma que as pessoas querem que ela haja. Então ela é uma personagem feminina que para a época foi muito diferente. Ela não era aquela personagem santinha dos romances, ela também não era aquela pecadora e nem aquela meio termo que tem um amante, mas ela tem um amante por amor. Não, ela é uma personagem feminina totalmente diferente. Então ela sempre vai estar quebrando regras, ela vai estar chocando as pessoas que estão próximos dela e muitas vezes as pessoas vão se afastar dela por não entender essa forma dela viver. E a gente vai acompanhar a Joana nesse texto em um processo muito de autoconhecimento. Então ele é um texto muito subjetivo, ele é um texto reflexivo e por ser um texto de fluxos de pensamento, vai ter muita coisa que a gente não vai entender. Porque fluxo de pensamento, às vezes a gente pensa e a gente nem se entende, quanto mais entender um personagem da Clarice, em tudo que ela coloca lá, né? Então é algo muito para você sentir, não é aquela coisa já feita que você vai ter apenas uma interpretação do que você está lendo. Você vai poder ter várias interpretações, vai ter uma parte do texto que você vai se identificar, tem outras que para você não vai fazer nenhum sentido, então você está lendo por ler e você não está entendendo muita coisa, mas pode ser que para outra pessoa tudo faça muito sentido. Então essa característica do texto da Clarice, que eu já folhei alguns outros romances, acho que foi a partir do segundo GH, eu acho que é muito característica, né? Só tive experiência com esses dois livros até então, mas achei bem Clarice, a forma de ser. Tem até alguns momentos que quando eu tava lendo, eu esquecia que o personagem era Joana e eu começava a imaginar Clarice escrevendo. Eu sei que algumas pessoas colocam que esse livro é o que tem mais de autobiográfico da Clarice, não sei se é isso mesmo. Mas essa sensação que no texto ela tá falando dela mesmo foi muito presente. Aí eu caía, opa, ela não tá falando da Clarice, ela tá falando da Joana. E falando em Joana no texto, eu percebo que a Joana era uma criança muito precoce, ela entendia muito das coisas, ela tinha uma sensibilidade muito forte, ela conseguia fazer críticas para os adultos que eles não conseguiam ter respostas para ela. Então, ela sempre foi uma personagem muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas naquela época. E dois fatos que eu lembro bastante dessa época da infância da Joana foi um momento que ela questionou a professora dela da escola sobre o que é felicidade, ou o que é que acontece depois que você é feliz, né? Porque as crianças na escola, elas aprendiam muito assim: você, menina, você vai se casar e você vai ser feliz para sempre. E a Joana não parava aí. Ela ia para o professor e perguntava: tá, mas e depois do feliz para sempre? Depois do casamento? Depois que eu encontrar o príncipe encantado? O que é que eu vou achar na minha vida? O que é que vai ter depois? E a professora não sabia o que falar. E essa parte é muito interessante. E outra parte interessante também é quando ela comete uma quebra de regras com a tia, que a tia presencia ela fazendo isso, e a tia fica chocada. E a forma que a Joana conversa com a tia sobre essa coisa que ela fez na história é bem, como eu posso dizer, autossuficiente. E as pessoas que não entendem a Joana começam a chamar ela de víbora, de cobra, acho que com a referência à serpente do paraíso, né? Que tudo tava lá de um jeito bem certinho e a serpente chegou lá e fez o maior confusão lá no paraíso. Então uma coisa que eu percebo muito na infância da Joana é que as pessoas sempre tentaram colocar ela dentro de um molde,
colocar ela dentro das regras. E o coração selvagem da Joana não permitia isso. Ela até tentou. E a gente vai acompanhar no texto esse sofrimento, esse rebuliço dentro dela por ela não conseguir ser igual às outras pessoas. Porque as outras pessoas sempre tentaram ensinar a Joana que ela deveria seguir o que as pessoas estavam falando, ela devia seguir aquele comportamento, porque no futuro ela seria recompensada. Mas a Joana era muito do presente, então essa promessa de que o futuro seria recompensador caso ela agisse dessa forma, não servia para ela. E eu acho que muito dessa autorreflexão que essa personagem tem durante o texto é justamente por ela tanto ouvir das outras pessoas que a forma que ela pensa, a forma que ela age, não é normal, que ela é uma víbora por agir dessa forma. E a gente pode pensar nisso até na nossa vida, né? Quando tem uma grande maioria de pessoas que pensam de uma forma e você pensa contrário a essas pessoas, ou você vai ser considerado o oposto delas e vai ser considerado como inimigo, ou você vai ser colocado de lado porque você não pensa igual ou porque você tem muito que aprender. E além dessa infância, a gente vai chegar à vida adulta da Joana, que ela acaba se casando com um homem que ela não é apaixonada. Eu acho que ela tá numa parte do casamento que ela tem até nojo do marido dela, né? E o marido dela, que se encantou por essa Joana tão diferente das outras mulheres, parece que ele não conseguiu conviver com essa pessoa, ou ele não conseguiu moldar a Joana da forma que ele pensaria que conseguiria moldar, e ele sente um certo receio da própria esposa, né? É como se ele se sentisse fraco perto dela, e a partir daí ele começa a atacar a esposa ou fazer coisas contra ela porque ele acha que ela também é uma víbora. Então eu acho que no geral a Joana ela é uma personagem mal interpretada, que eu acho que pra época ela devia ter sido bem mais mal interpretada ainda, né? Hoje a gente entende ela, mas ela é aquela personagem que questiona o que é bom, o que é mal, existe bom e mal, por que eu não posso fazer isso, por que eu não posso fazer aquilo, e isso causa muito sofrimento para ela. E eu acho que para as pessoas que estão perto dela também. E pensando em 1944, eu acho que esse texto ele foi bem difícil, né, para as pessoas lerem na época. Até hoje eu acredito que seja bem difícil mesmo, né, porque fluxo de pensamento, esses textos que você tem uma interpretação individualizada, não é aquela interpretação universal que todos vão pensar a mesma coisa, é uma coisa mais complexa, mais difícil, que eu acho que deve ser bem característica da Clarice, né? Eu vou saber lendo os outros romances dela. Eu já li outras obras que tem esse tipo de texto. Coincidentemente, na época que eu tava lendo Perto do Coração Selvagem, eu tava lendo O Lobo da Estepe. Eu falo coincidentemente porque eu vi que a Clarice meio que se inspirou no Lobo da Estepe para escrever Perto do Coração Selvagem. E eu achei bem diferente as duas formas de escrita e os dois fluxos de pensamento, né? Não foi um livro que eu gostei tanto assim. Talvez porque não tenha me tocado da forma que toca outras pessoas, como eu já tinha comentado aqui antes, né? Mas é uma boa leitura pra gente conhecer a autora. Dizem que é um dos livros mais importantes dela. E vamos pro próximo, que a Tatá vai me dizer daqui a pouco qual é, porque eu não tenho ideia de qual seja o próximo. Mas vamos ver se eu vou gostar mais do próximo, né? Então é isso. Se vocês já leram Perto do Coração Selvagem, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês tiveram as mesmas impressões que eu, ou se vocês pensaram outra coisa, ou se o que eu tô falando aqui não tem nada a ver, eu viajei e sei lá o que. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, não se esqueçam de se inscrever nas redes sociais, Instagram e principalmente no canal, né? E até a próxima. Tchau!